Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos expor a sequência didática do gênero textual tirinhas, que vamos trabalhar com os alunos do sexto ano do ensino fundamental, em uma aula de em 5 aulas de 50 minutos cada. As tirinhas são um gênero textual de maior assimilação entre os estudantes, pois a mesma encontra-se em alta entre eles. Abordaremos como surgiu, seus contextos históricos e como ainda continua em alta apesar da tecnologia atual. A justificativa do uso de tirinhas são os seus contextos linguísticos e semânticos, assim como sua carga histórica e sua transformação linguística através do tempo. Geral, será demonstrar quais as características verbais e não verbais, deixando sua marca linguística em diversas gerações, compreender seus elementos semânticos e quais impactos e reflexões causam na sociedade. A metodologia utilizada será para demonstrar como as tirinhas de décadas diferentes, como forma de compreender o campo linguístico e textual, abordando figuras de linguagem, como contextos históricos, estruturas verbais e análises textuais, através do uso de data show, lousa digital e impressões. A etapa 1 será a apresentação da situação. Por meio de tirinhas, apresentar como podemos analisar períodos históricos, uso de palavras e quais são seus significados, identificando os tempos verbais, figuras de linguagem e as não verbais. Etapa 2 será a produção inicial, da atividade diagnóstica. Apresentar produções variadas de como as tirinhas mudaram ao longo dos anos e seu uso na linguagem coloquial. Identificar os mais variados aspectos da língua portuguesa. No módulo 1, vamos apresentar tirinhas de décadas diferentes, questioná-los se eles conhecem alguma tirinha ou algum personagem dessas tirinhas e questioná-los quais são os que eles conhecem e se tem alguma fala, alguma palavra diferente das que eles normalmente usam e qual o seu contexto histórico também, para explicar para eles como surgiu e qual foi a finalidade para que surgiu. Como atividade prática, nós vamos trabalhar com ele impressões de reconhecimento de figuras, para saber se eles conseguem identificar as metáforas, as comparações, as palavras de forma geral. No módulo 2, vamos perguntar vamos contar como e qual o contexto histórico que surgiu a tirinha e sua resistência perante a tecnologia. Vamos trabalhar figuras de linguagem como metáfora, onomatopeia, comparação e qual o sentido composto na tirinha e quando não usar a linguagem verbal e não verbal com suas importâncias na tirinha. Aqui nós temos exemplos de uma tirinha da Turma da Mônica, não verbal, em preto e branco, que nós vamos trabalhar com ele qual o sentido dessas tirinhas. No próximo slide, ainda continuamos com a tirinha da Turma da Mônica, onde tem um contexto maior de palavras para eles poderem entender. Na tirinha número 3, aqui nós temos o Snoopy sozinho, deitado e pensando. Também em preto e branco. Vamos questioná-lo quais são as figuras e os tempos verbais que aparecem nessa tirinha e qual é o sentido e qual é o contexto que essas tirinhas querem nos mostrar. Na etapa 3, No módulo 3, temos como objetivo apresentar tirinhas de diferentes décadas com falas verbais e não verbais, preto e branco e coloridas, utilizando do contexto da história como reconhecimento de falas para estudar tempos verbais. Descobrir quais falas deixaram ou se modificaram ao longo do tempo. Como atividade, praticaremos o uso das tirinhas sem fala para trabalharem a imaginação e elaborar os textos após colorir esses desenhos, uma forma de trabalhar o visual. A etapa 4 será a produção final, a avaliação. As crianças criarão uma tirinha que expresse o local que mais gostam na escola em linguagem não verbal e criarão uma segunda em um grupo de 4 alunos falando sobre a sala de aula com uma linguagem verbal. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Essa foi nossa apresentação da sequência didática com tirinhas.